Hoje a gente começa a falar de umas histórias mais curiosas e interessantes que rodeiam o nosso município. Mas antes disso, a gente vem falar também sobre Nordeste. E não tem como falar de Nordeste se não falar no cangaço. O cangaço talvez esteja entranhado em nossas veias, em nosso sangue. Histórias contadas em todos os estados do Nordeste. Com a maior figura, a mais conhecida, Lampião, Maria Bonita, o Bando. Quem nunca viu histórias como essa? Quem nunca ouviu, talvez, uma história, uma fantasia, uma poesia de que o cangaceiro tal passou ali? A gente escuta muito isso desde pequeno com os nossos avós e os nossos pais. Mas em Serra Redonda, isso foi real. Nós temos um fato histórico que comprova, além desses, outros, esse em especial, um fato histórico do banditismo, dos cangaceiros que fizeram vítimas fatais onde nós estamos nesse momento. Nós estamos no sítio Gamileira e foi nessa propriedade onde nós vamos mostrar que Manuel Prazeres e seu bando acometidos de uma chacina de 3 irmãs. O que aconteceu? O que motivou essa chacina desse cangaceiro e seu bando? É o que você vai acompanhar a partir de agora. Vem com a gente, essa história vai trancar você aqui de frente à tela do seu computador, do seu celular, e você vai conhecer mais um pouco da história do nosso município. Quem vai contar a história para a gente, é claro, o professor historiador Dário, que está se dedicando a mapear, a entrar diretamente nessa história e todos os seus contextos. Dário, primeiramente é um prazer enorme estar passando com você desse trabalho em audiovisual, que ele vai estar todo detalhado no seu livro. Isso é apenas, vamos dizer assim, um spoiler desse grande acontecimento. Onde nós estamos e o que aconteceu aqui, Dário? E Anderson, estamos localizados no sítio Gamileiras, pertencente ao município de Serra Redonda, e aqui é onde tudo iniciou para dar fundamento à nossa história sobre a existência do cangaço em Serra Redonda. É bem verdade que essa história ela era passada de forma oral, né, de pai para filho. Eu já tinha escutado essa história ainda quando criança, mas não de uma forma tão cristalina como está sendo repassada hoje, né? E pasme que quando eu vi essa história no Diário de Pernambuco, de 1942, me emocionei, me arrepiei ao mesmo tempo em saber que tudo aquilo que era contado quando éramos criança, de fato tinha existido. Pois é, a gente quer agradecer desde já ao nosso amigo Johnny, parceiro também, que está aí como cinegrafista para trazer os detalhes visuais de tudo que aconteceu. Nós estamos exatamente na propriedade da família Velho, onde tudo aconteceu. Vocês sabem que eu também escutava essa história dessas 3 meninas que foram vítimas dessa chacina, de um dedo arrancado, de um anel. Era uma história muito misturada. Confesso que chegar aqui e estar de frente à propriedade onde tudo aconteceu causa uma coisa interna na gente que é muito emocionante. Mas fica à vontade, vamos contar essa história para todo mundo. Então, você a partir de agora vai contemplar e assistir toda essa história sendo produzida por a gente a partir de agora. E antes, o dia era 5 de outubro de 1942, especificamente numa segunda-feira. Os cangaceiros chegam aqui por volta de 5 a 6 horas da manhã, né? No raiar do sol, como se diz. E eles vinham de uma forma bem interiorizada, né? Os caminhos eram interiorizados, porque eles nunca usavam as vias principais. E eles vinham daquela região, exatamente para aqui, para a fazenda de seu Antônio Velho. Eles tinham sido contratados, é um crime de contrato. Né? Muito típico, né, da época. Muito típico da época. Na verdade, é uma história de amor não correspondida, né, entre a própria família. Alguém que queria alguém nos moldes de hoje. Alguém estava afim de alguém. Exatamente. E alguém ali não queria que aquilo acontecesse. Não queria que acontecesse. Seu Antônio Velho não fazia muita querência sobre esse assunto.
né? E isso trouxe, como eu posso dizer, um mau ressentimento por aquele que desejava uma das suas filhas, né? Que inclusive era noiva, né? Estava noiva e comprometida com outro rapaz. Questão de honra era né? muito complicado. Questão de honra, dentro desse contexto histórico, era muito importante na época para a civilização. E seu Antônio Velho, ele não fazia bom gosto, como dizemos, nesse relacionamento ou nesse suposto relacionamento. E o rapaz, o sujeito que desejava uma dessas meninas, reclamou, né, à mãe esse desejo e foi mandado, né, um crime para que matasse toda a família por conta desse amor não correspondido. O filho chega um belo dia para a mãe e diz: olha, eu tô querendo namorar aquela menina, mas o pai dela não quer deixar, e como é que ele vai fazer? Tendo em vista o contexto de famílias que matam umas às outras, talvez a matriarca também, junto com o patriarca, resolve dizer o seguinte: vamos contratar alguém que dissemine aquela família. Isso é algo muito aterrorizante de se ouvir. Muito aterrorizante, é verdade. E na época existia já o banditismo na nossa região. Sim, 4 anos depois o Lampião tinha sido morto. Tinha sido morto, exatamente. E conforme conversávamos, muitas vezes o cangaço ele é generalizado. Pensamos que o cangaço ele se resume apenas a Lampião e Maria Bonita. E não é bem assim, né? Vai ter práticas e lideranças do cangaço em diversas regiões com diferentes líderes, como por exemplo, após Lampião, nós iremos ver, e na época de Lampião, não é após o que eu vou falar agora, é na época do próprio Lampião, surge a figura do Antônio Silvino, né, que foi temido aqui na nossa região, né, que ficava sempre entre Ingá e Itatuba. Temos vários relatos históricos dos atos de Antônio Silvino. Jornais, inclusive. E além de Antônio Silvino, surge também Zé de Totô, que era um cangaceiro muito afamado, Zé Luiz, que era um dos líderes, e, pasmem, né? Na nossa terra também existia um filho natural cangaceiro, que era o Manuel Prazeres, que estava também envolvido nessa morte, diretamente com essa morte. Só para vocês entenderem, Antônio Silvino é considerado pela literatura do cangaço um desafeto do Lampião, apesar da história não fazer jus a ele, mas era um dos maiores, considerado um dos maiores cangaceiros que morreu, teve seu fim em Campina Grande, próximo aqui. E que nas feiras aqui da cidade antigamente eram muito famosas, disseram e há relatos históricos e jornalísticos que ele passava por aqui. Mas Dário, nós estamos aqui nessa propriedade onde tudo aconteceu. A chacina, os tiros, a pisa que o senhor dono da casa recebeu. Vamos mostrar agora, eu sei que todo mundo aí está com curiosidade de ver a casa, né? Isso. Nós vamos agora fechar esse take e nós vamos direto para casa para explicar toda a logística desse crime. Lembrando que nós não somos policiais, nem detetives, nem delegados. Isso tudo é baseado em fatos históricos. Né, e jornalísticos também. Então vamos lá conhecer a propriedade onde tudo isso aconteceu. Então, com exclusividade para todos vocês estão podendo a partir de agora acompanhar essa propriedade que na época era da família Velho e que vem passando de família em família e que hoje a estrutura dela está modificada, não é como antes. Aqui onde nós estamos era um alpendre esticado de um canto ao outro. Depois vamos mostrar em detalhes como houve essa mudança. Mas Dário, tudo isso aconteceu aqui entre 5 e 6 horas da manhã, como tudo aconteceu aqui de fato. Exatamente, acontece por volta das 5 ou 6 horas da manhã, né, nos primeiros horários do dia, e esses cangaceiros, como foi dito anteriormente, vêm daquela região, encontram um dos trabalhadores, né, que está indo ao trabalho de São Antônio Velho, indaga para onde ele está indo, diz que está indo ao encontro de São Antônio Velho e ele manda voltar, né? Isso para que o crime pudesse ser perfeito, entre aspas. Quando eles chegam por aqui, eles já chegam aterrorizando o lugar, né, e conseguem adentrar a casa, vamos lá, né, e encontrar aqui na casa toda a família. A família está reunida, menos o senhor Josias Velho. O senhor Josias Velho, que hoje está vivo, com 104 anos, ele serve ao exército e está em Pernambuco. Inclusive,
conversando com os filhos dele, ele só vem saber do crime 15 dias depois, né? Naquela época a comunicação era muito frágil, Tinha né? quantas pessoas aqui nessa casa, Dário, nesse momento? E Anderson, suspeitamos que aqui tinha as 4 mulheres, 5 com a mãe, né? Mais 4 filhas, 2 irmãos pequenos. Não sabemos se o Josué de fato estava dentro de casa, mas também seu Antônio Velho. Vamos entrar? Eram as pessoas que estavam aqui. Vamos entrar. O seu Antônio Velho, ele leva realmente uma pisa que chega quase à morte. Inclusive as crianças também, né, são machucadas. E as filhas, elas são alvo dos tiros do cangaceiro, né? Teve uma que ainda tentou pular a janela, mas o tiro pegou antes do pulo, né? E elas caem por aqui nessa região. Era onde tínhamos relatos de marcas de sangue, o piso é original, tínhamos relatos de marcas de sangue, né? E os cangaceiros, depois que fazem o desfecho final, uma das meninas que era noiva, eles arrancam. Tinha quantas pessoas aqui nessa casa, Dário, nesse momento? E Anderson, suspeitamos que aqui tinha as 4 mulheres, 5 com a mãe, né? Mais 4 filhas, 2 irmãos pequenos. Não sabemos se o Josué de fato estava dentro de casa, mas também seu Antônio Velho, né? Vamos entrar? Eram as pessoas que estavam aqui. Vamos entrar. Dário, existe as histórias que a gente escuta, e aqui também eu vou fazer esse papel de população, daquelas pessoas leigas. Existe também uma questão que diz o seguinte: quando tudo começou, quando todo o terror começou nessa sala, nessa entre-sala, nessa cozinha, houve uma tentativa de escapar pelas janelas. Como tudo isso aconteceu, essa logística aqui? Claro que é baseado no que você tem de informação. Há alguns relatos históricos que uma das filhas mais velhas, chamada de Dulcineia, ela estava amamentando, né? E por isso ela também não é morta, não é alvejada pelos cangaceiros. Existe um código dos cangaceiros que livra essa parte. Que livra essa parte, né? Eu acho que o crime ele se comporta até hoje dessa forma, né? Existem alguns valores, entre aspas, entre os criminosos. Mas ela escapa e as irmãs tentam fugir pelas janelas, né? Essas janelas são originárias. São originais, exatamente. Do tempo, certo? É do tempo mesmo. Então, se a logística, Dário, de que elas tentaram escapar, provavelmente o terror aqui foi por essas janelas. Exatamente, foi por essas janelas. E aqui foram alvejadas as 3 irmãs, né? Só que antes de serem alvejadas, o seu Antônio Velho, ele leva realmente uma pisa que chega quase à morte. Inclusive as crianças também, né, são machucadas. E as filhas, elas são alvo dos tiros do cangaceiro, né? Teve uma que ainda tentou pular a janela, mas o tiro pegou antes do pulo, né? E elas caem por aqui nessa região. Era onde tínhamos relatos de marcas de sangue, o piso é original, tínhamos relatos de marcas de sangue, né? E os cangaceiros, depois que fazem o desfecho final, uma das meninas que era noiva, eles arrancam o dedo com a aliança. Essa história era a história mais dramática e contada pelos nossos pais e avós, né? Sim, porque tudo isso envolve, eu também me lembro que escutava a questão do anel, que inclusive se fala que uma delas foi enterrada com essa aliança, e o povo começa a contar as histórias deles, né? Isso. Mas o fato é que, vocês lembram como o Dário contou, isso foi um crime de amor, né? De romance, não complementado, não chegado até os finais, e que talvez a pessoa que encomendou essa morte, como os cangaceiros sempre faziam, tem que levar alguma prova de que aconteceu. E a aliança é talvez o objeto mais intrigante disso tudo, né? E aí eles, após a morte das meninas, é interessante a gente contar, eles estavam formados em 4, né? E esses 4 eram Zé Luiz, Zé de Totô, tinha o Cobra Verde e o Manuel Prazeres, que inclusive o Manuel Prazeres, ele era mais audacioso do que o próprio Lampião. Registros históricos dizem que ele era o nosso conterrâneo, ele era mais audacioso do que o próprio Lampião, né? E até mesmo também
do que Antônio Silvino. Então, para a gente ver o grau. Você está falando aucioso para não falar sangue frio? Sangue frio, né? E outros adjetivos que a gente quer usar, né, aqui. Mas eles vêm em 4 pessoas, né? São 4 cangaceiros que fazem essa chacina aqui em Gamileira e que comove toda a vila, né? Pois é, minha gente. Então, estar aqui é uma emoção, assim, a gente escutar desde criança, Dário, você já tinha vindo aqui, e o que eu posso dizer para vocês é que estar aqui é que a gente não para um minuto de pensar e querer entender como tudo aconteceu. E não querer estar naquele momento, porque imagino que foi um momento de terror muito grande, né? É verdade. E que, assim, a gente, pela religiosidade que a gente tem, que eu tenho, e que a gente deseja que todos estejam bem, né? As almas estejam bem, que as pessoas estejam tranquilas na paz do Senhor. Mas esse fato histórico aconteceu, e como é fato histórico, precisa ser contado para todo mundo. Vamos lá fora contar como foi agora fizeram o trabalho. Mataram as meninas com os tiros, machucaram bastante as pessoas. E a fuga, como é que se deu? A gente vai ver a partir de agora. Vale lembrar também, antes de nós sairmos, que uma das meninas, como dissemos em algum momento aqui já da gravação, ela não morreu na hora, né? Talvez até o cangaceiro tenha pensado que ela tinha morrido e foi embora, né? E ela foi levada daqui, né, até o ponto que vemos lá na vila, numa rede, né? Numa rede, não tinha transporte, numa rede, foi levada para poder ser cirurgiada por Asdruba, que era um médico vindo de João Pessoa que tentou salvar a vida das meninas, né? Lembrando que nós estamos falando de famílias muito poderosas aqui da época, que comandavam todas essas propriedades e que, apesar da gente hoje achar tudo isso um terror, e na época era, mas se a gente pegar a nossa história do Nordeste, do interior, em volta disso, né? De famílias que encomendam a morte de outras. A honra pelo sangue, né? Pelo sangue, seja por casa amorosa, seja por terra, isso aí era algo comum. Vamos contar agora como foi essa fuga desses cangaceiros a partir de todo o trabalho realizado aqui. Após a chacina, após as mortes, né, acontecidas no interior da casa, o bando empreende fuga. E, segundo relatos, por esse local que eles passam, que eles vêm, porque aqui dá acesso a outra estrada. Antigamente as estradas eram curtas e também passa um riacho ali abaixo, né, que é uma grota ali embaixo. É mais ou menos isso, tá? Isso. Depois que acontece o crime de fato, né, realizado o crime, eles saem em sentido Caiana dos Mares, né? E exatamente nesse sentido que nós estamos vendo. E em Caiana dos Mares é onde passa esse riacho e muitos cangaceiros se utilizavam desse riacho, porque eles sairiam para onde? Era a região de Alagoa Grande, né? Toda aquela região, e dali iam correr fuga, né? Após eles fugirem, tem todo o lamento da família, né? Antes, que deve ser lembrado. Tem todo um preparativo para o enterro também, porque não passa a noite velando, né? Então tem todo um preparativo. Segundo relatos orais, o enterro, ele é um luto muito pesado, se assim podemos dizer. Imagina. Comove toda a vila, né? Tem pessoas hoje lá na cidade com 87, 85 anos que diz que era criança, que até chorou, né? Porque comoveu toda uma família importante no município, e ainda estavam sentindo a dor daquela que estava em vida, né? Que depois de 2 dias seria também sepultada. É porque a gente imagina que tudo isso acontece aqui, o terror, mas aí vem toda a parte de funeral, vem. Antigamente não existia essa questão de a gente levar para o ML, para ser limpo o corpo. Imagino que tudo isso foi feito aqui com as mãos das pessoas conhecidas, e a gente imagina as pessoas estarem diante dessas meninas jovens, com toda aquela tragédia ali diante da gente. E aí, Dário, elas morrem, o enterro acontece na cidade, né? Isso. Saem daqui para a cidade ou saem de algum lugar da cidade para o cemitério? Não, saindo daqui para a cidade. Em cortejo até o cemitério. E onde são sepultadas, né? E aí entra a outra parte que a gente vai contar lá no cemitério, né? Elas saem daqui para ser sepultadas
eu acho que também é outra curiosidade que as pessoas têm de onde elas estão enterradas. E também tem um resgate muito importante em relação a isso, no túmulo delas. Agora vamos lá para o cemitério local, fazer toda essa procura, essa busca do lugar onde as meninas foram enterradas nessa trágica chacina envolvendo o cangaço em nosso município. Pois é, eu quero agradecer desde então, né, também ao proprietário hoje do sítio, o senhor José, né, José de Mariano, como é chamado, que sempre está solícito aos nossos pedidos, né, quero agradecer a ele e agradecer ao mesmo tempo, antes a você, né, que uma parceria forte que estamos fazendo, não só eu e você, mas Johnny também. Estamos fazendo uma grande parceria e agradecer à Prefeitura Municipal, que também nos dá sustentabilidade para poder realizar o que nós estamos realizando. Agradecer ao prefeito Chicão, a primeira-dama Nathalie, todo o pessoal, a Júnior também, da administração, e vem apoiando essa questão cultural histórica do nosso município. Isso. Vamos lá para o cemitério contar essa última parte dessa história muito difícil para o nosso município, mas que hoje passa a ser histórico e também na memória de todos nós. Aqui temos uma curiosidade sobre a morte das meninas vítimas do cangaço no século XX. Na verdade, as meninas elas não morreram todas três em apenas um dia. Uma delas ficou altamente ferida e foi transportada do sítio Gamileira até a vila de Serra Redonda. Sim, o crime ocorreu em uma segunda-feira, no dia 5 de outubro de 1942. Mas uma das filhas de seu Antônio Velho só veio a falecer aqui nesse lugar, numa quinta-feira, pois um médico de nome Asdruba, vindo de João Pessoa, veio fazer uma cirurgia, a qual não teve sucesso. E uma das filhas de São Antônio Velho chegaram a morrer depois de 2 dias do crime feito em Gamileira. Chegamos no cemitério municipal e aqui é o lugar, o túmulo, onde as meninas foram sepultadas. 2 morrem na segunda-feira, no dia do crime, mas uma delas ainda resiste aos ferimentos. É trazida em uma rede de Gamileira até Serra Redonda e chegando aqui em Serra Redonda ela passa por uma cirurgia de um médico com o nome de Asdruba, vindo de João Pessoa. A mesma não resiste e na quinta-feira chega a falecer e também é sepultada neste lugar que vocês estão vendo. O mais importante dessa história é que quebramos toda teoria e paradigma que o túmulo das meninas seria aquele túmulo ali superior aos demais que estamos vendo aqui no cemitério São Miguel. Mas esse registro ele não é verdadeiro. Depois das nossas pesquisas historiográficas, nós começamos a entender e comprovar que o túmulo verdadeiro é esse túmulo. E por quê? Porque o outro recebe esse nome. Recebe, aliás, essa fama, porque é um dos primeiros túmulos daqui do cemitério. Nós temos também aqui o Josué, que está sepultado em 1943, e o Josué, ele morreu após entrar exatamente em uma crise psicológica e ouvir até mesmo as irmãs o chamarem na mata, e depois disso aí ele adoeceu e chegou a falecer 1 ano depois das irmãs, em 1943. Depois da história comprovada cientificamente, procuramos a parceria com a Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Francisco Bernardo, e através dessa parceria conseguimos revitalizar esse túmulo. E hoje, no dia de finados, estamos entregando à população a restauração desse túmulo, trazendo agora à memória de Serra Redonda esse caso que abalou todo o estado da Paraíba. Então, depois dessa parceria, estamos tendo várias visitas aqui nesse túmulo. As pessoas relembram o crime, inclusive pessoas da família dos cangaceiros também falam como sofreram
depois da morte dessas meninas pelos seus parentes.